Bom, agora que vocês entenderam sobre o acolhimento, né? O painel Seja Bem-vindo, o papel do acolhimento, nós vamos partir para nossas próximas coisas. Olha só, dentro da sua sala você pode fazer um painel. Gente, esses painéis já são a decoração da sua sala. E todos esses painéis você vai usar neste propósito. Por exemplo, o do acolhimento que eu falei no vídeo passado, já é a decoração da sua sala e você vai usar no intuito de acolher as crianças. Olha pra você ver, é um painel de enfeite já, tá? Aqui eu não tenho pra te mostrar nada, mas eu vou colocar no grupo pra vocês as figuras aí, tá bom? Pra vocês, vou colocar tudo, tá? Pra vocês. E vocês podem fazer simples, vocês não precisam fazer aquela coisa tão glamourosa. Você pode imprimir, fazer algumas coisas imprimir, vocês podem fazer de EVA, vocês podem fazer até de papel. Tem muita coisa que vocês conseguem fazer até de papel, tá bom? Então, olha só. Vou dar algumas coisas. Eu coloquei aqui pra mim não esquecer nenhuma. Que pode ser que eu esqueça alguma. Você pode fazer os combinadinhos com as crianças na sua sala. O combinado da sua sala são regras, né? Então, a sua sala, ela vai ter regras. Você vai colocar regras nessa sala, né? Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Isso pode, isso pode, isso pode. São combinados que você faz com a sua criança. E o legal é você colocar isso num cartaz. Então, você vai fazer um cartaz de combinados da turma, o que pode e o que não pode, que são regras. Essas regras, tias, vocês vão fazer de acordo com cada um de vocês dentro da sua igreja. A gente vai dar algumas opiniões, mas você faz dentro da sua igreja. Por exemplo, é um combinado, jogar lixo no lixo, tá? Dentro do cesto. É proibido jogar lixo no chão, é proibido. Então, vocês podem fazer as suas regras. É proibido trazer biscoito para EBD, trazer, né, biscoitos, coisas de comer para EBD, tá? Isso são regras que você vai criar, tá? Tem muitas tias que têm muita dificuldade com isso, porque tem crianças que chegam lá na salinha que levou um pacote de biscoito. Aí as outras, entendeu? Não levaram, querem comer na hora. Isso, você precisa fazer a regra. Você pode fazer os combinados, colocar na sala e você pode imprimir e entregar para os pais, tá? A tia Flaviane, lá de Guidoval, bom, agora no momento ela tá morando em Pá, ela fez e deu super certo lá na igreja dela, quando ela tava. Ela fez as regras, né? E entregaram para os pais as regrinhas que ela viu que era necessário na igreja dela. Então, as regras, cada tia cria as suas, que você vê que é necessário, tá? Falar para as crianças, por exemplo, assim, ó, tem que levantar o dedinho para poder falar com a tia, né? São regras. Pedir para ir ao banheiro, a criança tem que aprender que é como se fosse uma escola normal, ela não sai da sala a qualquer hora. Então, né, você vai pôr nas suas regras. É um combinado. É proibido, por exemplo, mexer com o coleguinha, bater no coleguinha. Isso são regras, né? Então, você vai colocar as suas regras e aí você faz um cartaz bonito, chamativo, com figuras neste cartaz. E você vai colocar combinados da turma e aí você vai lembrar eles dos combinados. No seu primeiro dia, né, que você colocar esse cartaz lá, que é uma decoração, porque ele vai estar enfeitado, então ele vai ser uma decoração, mas ele já tem o propósito das crianças entenderem o que pode e o que não pode ali na sala, tá? Então são regras, nós vivemos com regras, né? Não tem como a gente também dentro da sala não ter regra e deixar tudo à vontade, as crianças à vontade, não pode. Então, olha pra você ver, você pode fazer um cartaz de combinados da turma e aí vai servir já de enfeite para sua sala. Olha só, mais 3 coisas, 3 cartazes aí. Outra coisa que você vai fazer é uma rotina. A sua EBD, ela tem que ter uma rotina, sabe? Então, vamos supor, na escola dominical, a gente passa geralmente 1h30, tem igreja que é 1h30, tem igreja que é 2 horas com as crianças. Isso vai de igreja para igreja, tá? Então, esse tempo, você precisa ser muito bem organizada lá dentro da sala com esse tempo. Tá? Vamos supor, um tempo de acolhimento, você vai separar o tempo, você vai se organizar. O tempo da oração, o tempo do louvor, o tempo que vai ser a parte da memorização de versículos, o tempo de você trazer o louvorzinho para as crianças, não sei se eu já falei.
o tempo de você, cada coisa que você organizar, o tempo que você fazer a administração, ensinar, o tempo da atividade, isso tudo vai ser dentro desse tempo, que é o tempo que você tem. Você tem 1h30 de escola dominical, então você vai separar todas as programações dentro de um tempo e tem um tempo para elas fazerem, porque senão você não dá conta de fazer tudo. Né? Então, isso é para as crianças poderem ter um tempo. Eu vou colocar depois para vocês lá no grupo um cartazinho que vai mostrar mais ou menos uma separação de tempo, tá? E é mais só que vocês vão organizar isso de acordo com vocês, tá bom? Vocês não precisam copiar, a rotina também é feita de acordo com vocês aí na sua sala. Vocês não precisam fazer exatamente aquilo que uma pessoa que eu estiver falando. Você pode modificar a sua, o que você tem aí, a sua rotina. Mas é muito interessante você fazer um painel com a rotina. E aí você pode fazer como se fosse um reloginho, né? Redondinho, de papelão, de isopor, de EVA mesmo, no EVA, né? Faz redondinho, faz o meiozinho ali com os ponteirinhos, sabe? Como se fosse um reloginho. E aí você na parte de cima aqui, ó, vamos supor que a caneta é um ponteirinho. Na parte de cima você coloca a figura ou o nomezinho, com que vai começar o acolhimento, né? Vamos supor, acolhimento. Aí você vai fazendo como se fosse um reloginho, vai colocando as partezinhas, ó, oração, louvor, e vai fazendo até completar aquele redondinho de um relógio. Eu vou colocar pra vocês o desenho aí de como mais ou menos seriam, tá? Como que poderia ser isso aí. Seria uma rotina. As crianças precisam aprender que ela tem uma rotina e regras para cumprir. Então, esses painéis servem para isso, tá? Para elas entenderem qual momento. Agora é hora do louvor, agora é hora da palavra, agora é hora... Então, tem todo esse organização aí para vocês, tá bom? Outra coisa aqui que vocês vão poder fazer, gente, depois eu vou disponibilizar para vocês essa parte da apostila. Essa apostila, ela foi feita pro seminário que a gente deu ano passado, tá? Então, as tias que fizeram o seminário com a gente, ela tem essa parte, ela tem essa folha, a folha da EBD, tá? E eu tô usando ela como guia para essa aula e vai ser usada na próxima também, tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo, tá bom? Outra coisa também, da rotina, vocês vão ter um quadro, o quadro do aniversariante no mês. É outra coisa muito importante. Você fazer um quadro de aniversariante do mês. Nesse quadro do aniversariante do mês, né, você vai ter... Eu fiz assim, tias, eu vou explicar como eu fiz mais ou menos. Eu imprimi o nome das crianças, né, da sala. Eu imprimi o nome das crianças, todinho ali. Cada um, né, os seus nomezinhos. Recortei, coloquei colei no papel cartão, que é mais durinho, porque a gente imprime no papel A4. E aí eu fiz a fichinha, né, com o nome de cada criança. Aí eu peguei um vidro de maionese, olha pra você ver como é que foi simples. Eu peguei um vidro de maionese e decorei esse vidro de maionese e coloquei os nomezinhos ali, dentro desse vidro de maionese. Porque esse nomezinho, ele vai servir para 2 horas. Ele vai servir pro aniversariante do mês e vai servir pro ajudante do dia também. Porque eu também fiz o painel do aniversariante do mês e do ajudante do dia. Eu tirava... E aí eu fiz uma caixinha, coloquei os nomezinhos de pequenininhos e eu fazia sorteio. Para não ficar injusto, a gente fazia sempre um sorteio. A cada domingo, eu sorteava uma criança que era pro ajudante do dia, tá? E aí tinha um painel escrito aniversariante do dia, um painel, ajudante do dia, aliás, desculpa, ajudante do dia, e ali tinha um negocinho que eu pegava o nome que eu já tinha feito, imprimido, um nomezinho grande, colocava ali. E aí tinha feito um crachá para as crianças colocarem no pescoço. Então a criança que era meu ajudante, ela usava o crachazinho escrito ajudante do dia e eu colocava o nome dela no painel. No outro final de semana eu já sorteava. Se você pode sortear antecipadamente, que é legal. Vamos supor, hoje é domingo, você sorteou o do domingo que vem. Então a criança já sabe que domingo que vem ela vai passar a semana ali toda entusiasmada que ela vai ser ajudante do dia. Ela chegou, você já colocou o crachazinho nela, que ela vai ser o ajudante do dia no domingo. E o de aniversariante eu trabalhava assim também. Eu fiz muito parecido, sabe? Eu fiz até de isopor, encapei com uma EVA e coloquei escrito aniversariante do mês. Eu fiz do mês. O aniversariante eu usava para fazer do mês, tá? E os nomes eu sempre fazia 2, sabe?
dois, porque como eu tinha que usar os nomes em 2 lugares, então eu fazia duplo, tá? Então você vai imprimir 2 vezes o nome de cada criança e vai fazer duplo. E aí, nesse negócio de maionese, eu encapei e colocava os nomes tudo assim, sabe? Porque era uma fichinha assim, ó, como se fosse uma reguinha com o nome das crianças, que é o que eu colocava. No aniversariante do mês, você vai colocar, né, vamos supor, mês de janeiro. Janeiro, né, estamos acabando, hoje estamos acabando o mês de janeiro. Mês de janeiro, vamos supor que tenha 2 aniversariantes nesse mês. Né? Eu sempre pegava isso no começo, gente. No começo eu fazia uma lista, pegava os aniversários de todas as crianças, fazia aquela lista, e aí eu organizava os nomezinhos, e aí eu não precisava perguntar e nem esperar ninguém. Eu já sabia que naquele mês teriam, como eu disse, né? Pastor de criança tem que conhecer sua criança. Então eu já sabia que naquele mês tinha fulano e fulano faziam aniversário, vamos supor, 2 crianças. E aí eu colocava o nomezinho dela ali, né? 2 crianças aniversariando no mês de janeiro. E aí ficava aquele painel bonito ali, tá? Na próxima aula eu vou explicar como que eu fazia, né, no aniversariante do mês, porque a gente fazia uma comemoração, tá? Mas eu vou explicar, vou falar sobre isso na próxima aula. Não é essa. Essa eu tô só falando das ideias, das decorações, né? E estou adiantando alguma coisa para que é usado. Mas a gente vai explicar isso melhor na próxima aula, tá? Então, eu fazia isso, muito isso. Eram 2 quadros, tá? Aí, de ajudante e o quadro de aniversariante. Isso são quadros decorados, são quadros bonitos e eles iam pra parede. Então, ele já enfeitava a minha sala e também já tinha um propósito, tá bom? Então, eu já falei sobre o quadro do ajudante e já falei sobre o quadro deixa eu te falar uma coisa, gente, do quadro aniversariante do mês. Outra coisa que vocês podem fazer também é uma memorização de versículo, tá? E aí tem 2 dicas, né? Você pode fazer em quadro também e pôr na parede de memorização de versículo, você colocar as figuras, né? De memorizar. E você vai fazer, é um jogo, uma brincadeira com as crianças. Eu não usava pra pôr na parede, a minha sala é pequena, então não tinha como pôr muito, excesso de muita coisa da salinha. Então, eu não vou dar essa dica pra vocês em quadro, eu vou dar essa dica pra vocês em dado, tá? De memorização. Então, eu vou ensinar isso pra vocês na próxima aula, eu vou trazer um dado pra vocês, vou trazer o coisa, aqui a memorização, e aí na próxima aula eu vou ensinar pra vocês sobre memorização de versículo e como que eu fazia, tá bom? Eu acho mais tranquilo, por quê? Porque a maioria das tias, principalmente aqui onde eu moro, na minha região, né, eu imagino que em algumas também, porque eu conversei com algumas que não é daqui, da minha região, que as salas são pequenas, então a maioria, eu creio eu que é bem complicado, né, essa questão aí de espaço, para fazer muita coisa. Então, essa de memorização eu vou ensinar sem ser nem pôr na parede, tá? Eu não vou ensinar para pôr na parede, mas vocês podem fazer também para colocar na parede. Mas eu vou ensinar sem ser para pôr na parede, tá bom? Porque vai ficar mais, vai dar mais espaço para vocês aí, vai sobrar mais espaço. Vocês podem fazer também sobre a oração, um cantinho de oração para as crianças. Se você tiver espaço na sua sala, vocês façam. Se você não tiver, não faça o cantinho, porque você vai ocupar um espaço, tá? Então, vocês podem fazer o cantinho de oração. Bom, eu vou dar uma ideia. Eu não faria o cantinho de oração e colocaria nada em parede. Eu faria diferente. Eu fiz um saco, sabe? Eu fiz de EVA, de TNT, mas você pode fazer de EVA, você pode fazer numa caixa, você pode fazer numa vasilhinha, decorar ela. Pode ser aqueles potinhos de sorvete, sabe? Vocês podem fazer de várias formas. E você decora e você coloca sobre a oração. Vocês podem fazer para colocar nomes, para pedidos de oração. Então, você pode fazer pedido de oração. Você pode fazer num pote, numa caixinha, numa sacolinha bonita, decorada. Na época, eu fiz num saco decoradinho. E aí, as crianças anotavam ali o seu pedido de oração. E aí, a gente colocava os pedidos dentro dessa sacolinha, fechava. E toda vez que ela queria que orasse para alguém, alguma coisa, elas anotavam, dobrava bonitinho e colocava dentro. E a gente tinha esse momento lá na sala de orar por aqueles pedidos que estavam ali, tá?
tá? Eu acho melhor, mais interessante do que fazer o cantinho, tá? Então, eu acho que dessa forma fica muito mais fácil, fica mais tranquilo e as crianças vão poder colocar ali dentro também os seus pedidos de oração, tá? Outra coisa que é legal, aí eu acho muito legal, fazer o cantinho da leitura. Vocês podem comprar livrinhos, sabe? Revistinhas, né? Que contam histórias bíblicas, né? Que vão falar de Jesus, né? Tem alguns que a gente acha para comprar, são pequenininhos assim, não são muito grossos, sabe? E você pode fazer uma caixinha, organizar uma caixinha, decorar, colocar eles. Tô fazendo uma ideia simples, mas eu tô com uma imagem pra colocar no grupo pra vocês que são mais bem feitas, sabe? Mas eu tô dando uma ideia simples. Pega uma caixa de papelão, decora essa caixa de papelão, pode ser simples. Coloca esses livrinhos e aí você coloca no chão assim e na parede você coloca assim o cantinho da leitura. E esse cantinho da leitura seriam para as crianças poderem levar a revistinha, essa revista, para elas lerem em casa. E aí você coloca a regra, né? Que tem que ter cuidado, né? Que tem que trazer em bom estado. Tudo isso, esse livrinho. As crianças vão levar, vão fazer a sua leitura. Você vai dar um prazo para as crianças e elas vão trazer novamente, colocar na caixinha, porque outra criança vão levar esses livros. Então, você pode fazer o cantinho da leitura. O cantinho da leitura é bem legal. Também feita a parede e aí vai ser a organização aí, né? Delas poderem levar alguma coisa interessante para elas lerem em casa. Como se fosse uma biblioteca, né? Lá na escola normal tem uma biblioteca e você faria o cantinho da leitura para as crianças aí incentivar a leitura, incentivar elas lerem livros, né? E às vezes fica muito mais interessante você ler os livros, né? Que eles são infantis, então fica bem legal, bem legal. Tem uns livros, espera só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês o livro. Olhem só, tem os livros assim, tá vendo? Olha. Ó, olha que interessante. Aqui, ó, os amigos, que fala sobre os amigos de Jesus. Então, tem umas revistinhas assim, que vocês conseguem comprar, tá vendo? Ó, aqui é o livro de Marcos, ó. Esse aqui já não tem muita coisa de figura, tá vendo? É o livro mesmo de Marcos, tá? Mas tem esses assim, ó. Tá vendo? Eu não sei como que faz, né, pra comprar esses livros, se são vendidos, se são gratuitos, porque esses aqui eu ganhei da sede da minha igreja, tá? Eu ganhei uma caixa muito grande e a gente usou em evangelismo, a gente distribuiu para as crianças da nossa igreja e tal, tá? Então, eles têm, ó, esses são muito legais, eles têm as figuras, ó, tá vendo, ó? Eles são muito, muito, muito legais. Então, você imagine, né, as crianças levarem para ler, né? E aqui elas vão ter, claro, né, um tempo maior para ler, porque ele não é tão pequenininho assim. Mas aqui fala dos amigos de Jesus, ó. Tá vendo? Você pode também fazer pros pais, né, incentivarem lerem junto com as crianças. Então, você imagine, cada dia da semana, você vê quantas historinhas tem aqui, quantos amiguinhos. E cada dia da semana você pode colocar, por exemplo, falar pros pais, né, lerem um capítulo para as crianças na hora de dormir. Olha que legal. E aí os pais participam, porque a gente precisa colocar os pais para participarem da vida, né? Por exemplo, o primeiro desse livro aqui é Procurando Jesus, ó. Tá vendo? Não é muita coisa, ó. Então dá para eles reunirem e lerem juntos. Olha que legal, né? Os pais junto com as crianças. Então você pode fazer o cantinho da leitura. O cantinho da leitura é muito legal, muito interessante para ser feito, tá? Para as crianças poderem levar os livros. Eu acho que aqui o que eu tinha anotado, eu acho que eu falei de todas essas ideias. Tias, olhem só, vocês não estão vendo nenhum visual pronto, eu só falei. Mas essas ideias prontas, elas são lindas, elas ficam lindas e você decora toda a sua salinha, tá? Toda a sua salinha com esses visuais. Tem uma ideia aqui, que eu não coloquei aqui, que eu fiz na sala, que é um semáforo. Então, ele é um semáforo com as 3 carinhas, sabe? Você pode fazer 2 ou 3 carinhas. E aí eu peguei o pregador, sabe aqueles pregador de madeira, de roupa? Aqueles pregadores mesmo, dona de casa, que a gente pendura, coloca na roupa, quando a gente pendura no varal a roupa. Eu peguei o EVA,
né? Cortei ele menorzinho, coloquei, escrevi com caneta permanente, pra você ver como é que foi muito simples, o nome das crianças. E aí eu fiz o semáforo com um roxinho alegre, com um roxinho triste, com um roxinho... São coisas assim, as crianças chegam e de acordo... E aí aquele semáforo é o do comportamento, né? Aí as crianças estão tudo no feliz, vamos pôr. Aí chega uma criança, como eles começam a fazer bagunça, ela vai ter um lugar que o nome dela vai descer para aquele semáforo. Criança nenhuma vai querer que o nomezinho dela fique no semáforo que tá triste, de bagunceiro, vamos supor assim, né? Você pode usar no intuito de sentimentos, né? Esse semáforo, você pode falar sobre sentimentos, mas eu usei no intuito de fazer bagunça na sala, de descumprir regra. Se a criança descumpriu a regra dos combinados, o nomezinho dela desce, sabe? Pro roxinho, pro outro roxinho que não é o roxinho feliz. Olha pra você ver que legal, sabe? Aí você pode falar, ó, se descumprir 3 regras na sala, se 3 regras descumprir, vai lá pro semáforo do vermelhinho, né? Porque aí você faz com as cores, sabe? De vermelho, amarelo e verde, que são as cores do semáforo. E é muito legal. Então você pode fazer desse jeito, dessa maneira, e colocar as crianças pra, né, ali participar disso aí também. Porque elas não vão querer, elas vão prestar atenção, porque elas não vão querer que o nomezinho delas vão lá pra baixo, né? Pro semáforo de roxinho, que tá com roxinho assim, sabe? Com raiva ou triste, né? Eu vou colocar uma foto pra vocês de uma ideia aí desse semáforo. Isso é muito legal. Todas essas coisas, elas servem pra decorar a sua sala. E todas essas coisas têm um intuito. Não é à toa que elas estão na parede. Eu coloquei aquilo ali e não sei qual a função daquilo ali. Tá ali só pra enfeitar. Não, elas não vão estar ali só pra enfeitar. Elas vão estar ali porque ela tem um propósito. Cada coisa que tá na parede, ela tem um propósito pra vocês poderem usar aí na sua sala, tá? Então, olha que legal, vocês precisam entender isso. Façam tudo com propósito, tá? Então, isso que eu já te ensinei já decora a sua sala toda. Já vai ficar linda a sua sala. Se você tiver um quadro negro para colocar, também já é uma decoração, né? E esse quadro negro você usa de diversas formas na sua aula, durante a sua aula, tá? Gente, essa maioria dessas coisas vão servir para EBD, tá? Mas não sei a maneira que você trabalha na salinha durante o culto, porque você também pode usar essas coisas, o combinado, entendeu? Isso tudo serve para sua sala também, para quem não tem o EBD e só trabalha com a salinha na parte da noite com as crianças durante o culto, tá? Essas coisas todas que a gente ensinou aqui, a rotina de como que vai ser o culto, você vai adaptar e vai fazer de acordo com o que você trabalhe, tá? Então serve também para quem só trabalha com a salinha à noite durante o culto, ok? Então essa a gente encerra por aqui, tá? Porque essas coisas que eu ensinei, nas próximas aulas vão ter bem explicado, algumas coisas vão estar bem explicadas para vocês, tá? Mas hoje eu queria mostrar apenas as partes da decoração, como que você pode decorar a sua sala, tá bom? Então, vamos agradecer ao Senhor por esse momento, né? Esse vídeo, essa aula ficou menor do que as outras, tá? Porque elas não são muito explicativas, elas são mais mesmo para vocês poderem entender. E muita coisa aí que eu falei, vocês conseguem fazer com reciclado, então não fica caro, não é difícil, não precisa ser artesã para fazer, tá? Fica bem tranquilo e eu posso dar inúmeras ideias para vocês como fabricar cada coisa aí que eu falei para vocês poderem colocar na sua sala, tá bom? Tias, eu também trabalho com artesanato, então se alguém quiser, né, adquirir, né, quiser fazer uma encomenda de um kit para sala, vocês me chamam no privado que a gente pode estar vendo aí, tá? A questão dos valores, como fazer, e aí eu posso fazer para vocês também, tá bom? Para tias que não, né, não sabem fazer, mas são coisas simples que eu creio que todo mundo consegue fazer sim, tá bom? Então vamos agradecer ao Senhor? Senhor, nosso Deus eterno Pai. Mais uma vez, Pai, quero te pedir, Senhor Jesus, para continuar conosco neste dia, abençoando cada tia, cada tio, cada um que irá assistir essas aulas, que venham somar, Senhor, mais uma vez, Senhor Jesus, no ministério de cada uma delas. Eu te agradeço por esse momento que o Senhor passou conosco, por esse momento de aula, por este momento, Senhor Jesus, que o Senhor nos proporcionou e que o Senhor se fez presente. Continue conosco e abençoe, Senhor Jesus, o nosso dia de trabalho. Eu não sei, Pai, qual horário que cada tia irá assistir essas aulas, mas eu creio, Senhor Jesus, que quando elas sentarem, Senhor, para
Senhor Jesus, assistir cada aula que foi feita, que a mente delas venham abrir, Senhor Jesus, e venham entender, Senhor Jesus, qual o propósito de tudo isso, qual o propósito, Senhor Jesus, que o Senhor tem colocado, Senhor Jesus, nas mãos delas para fazerem, e que venham, Senhor Jesus, entender e adaptar, Senhor Jesus, para a sua realidade, para a realidade da sua igreja, da sua congregação. Pois eu te peço, Senhor Jesus, para que continue abençoando a cada uma, dando força, Senhor Jesus, para continuar a caminhada. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, vou preparar a próxima aula, porque a próxima aula que vai ser a aula que a gente vai estar explicando realmente aí dentro da sala. Vamos estar falando sobre a questão, para que serve a sala exatamente. Hoje a gente falou sobre isso, para vocês já irem preparando como que vocês vão fazer com a decoração da sua sala, de um lugar aconchegante para atender as crianças. Elas merecem um lugar aconchegante para ficar, né? Pode ser pequeno o seu espaço, como a minha igreja é pequenininha, mas se ela tiver aconchegante, limpinha, organizadinha, elas vão se sentir muito bem ali. E mais ainda, né? Com a presença do Senhor se faz presente ali naquele local. Então elas vão se sentir toda aconchegante, amada, né? Por você, né? E você precisa aprender isso. O acolhimento, ele é muito importante. Como eu falei no primeiro vídeo, o acolhimento, ele é muito importante. Porque é a primeira impressão, é quando elas chegam, né? E essas regras, elas vão ajudar vocês. Façam as regras da sua salinha. Façam regras para sua salinha, para elas poderem entender, eu posso fazer isso, eu não posso. Então essas regras, isso tudo que eu passei para vocês, eles vão ter um intuito delas se sentirem mais aconchegantes e delas entenderem quais são os limites dela também dentro da sala, tá? Então fica mais fácil para vocês ensinar, vai ficar mais fácil elas entendendo tudo isso que vocês prepararam, vai ficar mais fácil até para vocês conseguirem ali com elas ensinar, na hora que precisa de chamar atenção, vai ficar muito mais fácil com essas regras, com esses combinados, com o semáforo. Você vai ver como que vai ficar muito mais fácil, porque vocês vão combinar tudo antes e depois é só seguir, né? E vai estar ali, ó, na sala, como... E isso você vai ver quando eu começar a colocar lá para vocês verem o quão interessante é, o quão legal é esses painéis. Eles decoram a sua sala. Você não precisa de outras coisas para decorar a sua sala. Somente isso já vai decorar a sua sala, tá bom? Então, até a próxima aula, né? Essa semana a gente já começa a colocar aí para vocês a próxima aula, que é sobre sala. Então, nós vamos entrar mais a fundo aí, exatamente, né? Sobre a rotina, como fazer, sobre toda essa questão para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Fique com Deus, tá?